Olá para você que ama farmacologia como eu. Olá também para você que odeia farmacologia, né, mas que está aqui porque sabe que esse conteúdo vai ser bastante importante para a sua vida profissional. Eu sou a professora Angélica Sátiro, você está no nosso canal Farmacologia Descomplicada e hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre farmacocinética. Na nossa aula anterior, né, nós começamos falando dos processos de absorção e distribuição dos fármacos, né? Então, quando o fármaco é administrado, como é que acontece o processo de liberação, absorção e como é que o fármaco ele se distribui para os diferentes compartimentos, tá? Então, falamos dos processos de absorção e distribuição. Na aula de hoje, nós vamos falar então sobre os processos de metabolismo e excreção. Os fármacos eles se distribuem para diversos locais do nosso corpo. Né? Alguns deles, como a gente falou na aula anterior, vão ser os locais onde o fármaco vai exercer o seu efeito terapêutico. Em outros locais, o fármaco ele vai sofrer processos de metabolismo, né, facilitando o processo de excreção, e aqui como, por exemplo, nos rins, né, onde esse fármaco ele vai poder, ou o metabólito, vai poder ser excretado através da urina. Então, a eliminação dos fármacos, né, do nosso corpo, ela envolve dois mecanismos. Um deles é o processo do metabolismo. Então, o metabolismo é quando a gente tem a conversão desse fármaco, né, que é uma entidade química, em outra entidade química, que é o que a gente vai chamar de metabólito. Esse processo ele envolve a atividade de diversas enzimas, que é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Esse metabólito, ou mesmo o fármaco inalterado, né, ele vai sofrer o processo de excreção. E qual a importância dos processos de metabolismo e de excreção? Então, esses processos de eliminação dos fármacos, eles visam terminar a ação do fármaco no nosso corpo, evitando que ele se acumule e que com isso possa levar a efeitos tóxicos. Vários locais são responsáveis pelo metabolismo dos fármacos, né? Aqui a gente pode destacar alguns, como o fígado, né, que é o principal local de metabolismo, os intestinos delgado e intestino grosso, além de em outros locais. Né? Mas por que o fígado ele é tão importante para o metabolismo de fármacos? Né? Essa importância do fígado é porque lá onde a gente vai encontrar, além de uma grande quantidade, nós vamos ter também uma grande diversidade de enzimas que realizam o metabolismo desses fármacos. Entretanto, para que o fígado ele consiga realizar esse metabolismo, é essencial que os fármacos eles consigam acessar o interior dos hepatócitos. Então, isso vai ser muito mais fácil, né, quando esses fármacos eles são mais lipossolúveis ou hidrofóbicos. Então, os fármacos que são mais lipossolúveis, eles vão atravessar mais facilmente as membranas biológicas, acessando o interior então do hepatócito, podendo então ser metabolizado. Isso é uma vantagem, por quê? Porque os fármacos lipossolúveis, eles têm uma maior dificuldade para serem eliminados do nosso corpo. Então, o fígado ele vai permitir, então, que eles sejam transformados em moléculas mais hidrossolúveis para serem mais facilmente eliminados do corpo. E quanto àqueles fármacos que são hidrossolúveis? Então, eles vão ter uma capacidade de atravessar a membrana do hepatócito. Para isso, nós vamos ter transportadores, a exemplo dos transportadores de cátions orgânicos e os transportadores de ânions orgânicos, que a gente viu na aula anterior, que eles vão permitir o transporte, né, dos fármacos para o interior do hepatócito, viabilizando então o metabolismo de moléculas mais hidrossolúveis. Todos os dias, os animais, né, sejam o ser humano ou outros animais, nós somos expostos a compostos que a gente chama de xenobióticos, né, são compostos exógenos. E muitos desses compostos, eles podem representar problemas, né, por causar intoxicações no nosso corpo. Entretanto, na maioria das vezes a gente não percebe, né, ou não tem uma resposta tóxica, porque o nosso corpo ele tem a capacidade de metabolizar esse xenobiótico, né, transformando em metabólitos não tóxicos. Né? Então, isso é essencial para que a gente consiga sobreviver. Aqui a gente tem uma situação, né, de uma molécula
qualquer, e essa molécula está sendo metabolizada. Então, inicialmente aqui a gente observa que foi adicionado um grupo hidroxila. Normalmente, isso aqui visa causar uma inativação dessa molécula, além de contribuir um pouco também para aumentar a hidrossolubilidade. E aqui a gente está vendo um segundo processo, né, que é um processo de conjugação, né, aqui a gente tem a ligação de uma molécula, que é o ácido glicurônico, formando então aqui um glicuronídeo, que tem uma polaridade bem maior, né, mais hidrossolúvel e, portanto, vai ser eliminado mais facilmente do nosso corpo. Então, o metabolismo de primeira passagem, né, o fármaco, a gente viu na aula anterior, quando o fármaco ele é administrado por via oral, por exemplo, que ele é absorvido, antes dele chegar à circulação sistêmica, ele chega primeiro lá no fígado, né, pela circulação porta. E o metabolismo de primeira passagem, ele já vai começar a realizar esse processo de metabolismo, eliminando parte desse fármaco, né? Isso acontece também com outros xenobióticos, não necessariamente os fármacos. Quem realiza esses processos são enzimas chamadas enzimas metabolizadoras de xenobióticos, né? Que aí a gente tem essas enzimas também metabolizando os fármacos que nós utilizamos. Em geral, um fármaco, quando administrado, ele é administrado na sua forma ativa. E ao sofrer as reações metabólicas, ele vai ser transformado em um metabólito inativo. Então, isso vai limitar a ação desse fármaco no nosso corpo, né? Inativando esse fármaco e facilitando o processo de eliminação. Outra situação que pode acontecer é quando o fármaco é administrado ativo, ele é metabolizado, só que nesse metabolismo é produzido um metabólito que também tem atividade biológica. Então, isso contribui para que o efeito desse fármaco ele seja mais prolongado no nosso corpo. Os fármacos, eles também podem sofrer metabolismo, né, gerando produtos, né, metabólitos, que podem ser tóxicos. Inclusive, a gente vai falar na aula de hoje do metabolismo do paracetamol, né, que produz um metabólito, NAPQI, que é um metabólito tóxico, né, hepatotóxico. E algumas vezes, esses metabólitos podem ser, inclusive, cancerígenos. Em uma situação mais particular, são fármacos que são classificados como profármacos, que eles são administrados na sua forma inativa. E é necessário que esse profármaco ele sofra metabolismo para só assim ele ser transformado na sua forma ativa, ser transformado então no fármaco ativo. Em geral, nesses processos metabólicos, nós vamos ter fármacos que são lipossolúveis, sendo transformados em metabólitos que são mais hidrossolúveis. E, como consequência, né, eles vão ser mais facilmente eliminados do nosso corpo. Para isso, nós vamos ter dois conjuntos de reações, né, que são chamadas reações de fase 1 e fase 2. Apesar de terem esse nome, reações de fase 1 e fase 2, não necessariamente um fármaco ele precisa sofrer essas reações em sequência. Então, nós temos fármacos que vão sofrer apenas as reações de fase 1. Nós temos fármacos que vão sofrer apenas as reações de fase 2. E temos uma grande parte dos fármacos que vão sofrer reações de fase 1 e fase 2. Inicialmente, né, a maioria dos fármacos a gente falou que são fármacos lipossolúveis que precisam ser transformados em metabólitos mais hidrossolúveis. Então, aqui a gente tem um fármaco que ele é lipossolúvel, né, e ele está sofrendo, então, uma reação que a gente chama de reação de fase 1, que a gente vai falar que são reações de oxidação, redução e hidrólise. As reações de fase 1, elas têm como finalidade principal fazer essa inativação do fármaco, né? Transformar o fármaco em um metabólito inativo. Além de ser inativo, esse fármaco, esse metabólito produzido, ele vai ser também mais reativo. E qual a importância dessa maior reatividade? Ele vai ser mais reativo, né? Permitindo assim uma maior facilidade, né, para a realização da reação de fase 2. As reações de fase 2 são reações que nós chamamos de conjugação.
e elas têm por finalidade, né, reduzir essa lipossolubilidade dos fármacos. Ou seja, o metabólito produzido, além de ser inativo, ele ainda vai ser também mais hidrossolúvel. As reações de fase 1, elas são classificadas em reações de oxidação do organismo, de redução e reações de hidrólise. Aqui nós temos o exemplo, né, do metabolismo da fenitoína, ela sendo metabolizada pelas enzimas do citocromo P450, que nós vamos falar sobre isso. E nessa reação de oxidação, a gente tem aqui a inserção de um grupo hidroxila. Aqui nós temos outros exemplos de grupos que podem ser adicionados ao fármaco, né? E isso vai fazer com que essa molécula ela fique, na maioria das vezes, inativa. Isso afeta pouco a hidrossolubilidade. Tá? Então, esse fármaco ele vai passar a ser um metabólito mais reativo, né, para sofrer as reações de fase 2, e normalmente ele vai ser, a partir de agora, inativo. Então, a finalidade é inativação e aumento da reatividade desse metabólito. Para a realização das reações de fase 1, nós temos diversas enzimas, dentre as quais as principais são as enzimas do citocromo P450, ou CYPs, as enzimas que a gente chama de monooxigenases contendo flavina, ou flavina monooxigenases, e as epóxido-hidrolases. Dentre elas, as enzimas do citocromo P450 representam a maior quantidade de enzimas que participam de metabolismo dos fármacos. E em destaque, nós temos aqui em roxo a enzima do citocromo P450, a CYP3A4, que ela responde pelo metabolismo de mais de 50% dos fármacos que nós utilizamos na clínica. Esse sistema das CYPs, né, também chamado de sistema monooxigenase, né, são as enzimas que nós chamamos do citocromo P450. Esse 450 ele é referente ao comprimento de onda, né, que essa proteína absorve quando ela está ligada ao monóxido de carbono. Então, essas enzimas são proteínas que contêm um grupo M, e elas formam uma superfamília de enzimas que elas são relacionadas, porém, são enzimas que são distintas. Como efeito final das reações catalisadas pelo citocromo P450, nós temos a adição de um grupo hidroxila à molécula do fármaco. O fígado ele tem a maior quantidade de enzimas do citocromo P450 que são responsáveis pelo metabolismo de xenobióticos. Isso vai ser importante porque vai assegurar essa eficácia do metabolismo de primeira passagem, reduzindo já a quantidade de fármaco que vai ser inativada ao chegar via circulação porta no fígado e também o metabolismo de outros xenobióticos. Além do fígado, as enzimas do citocromo P450, elas também são expressas em diversos locais, no trato gastrointestinal, nos pulmões, nos rins e também no sistema nervoso central. Aqui nós temos a localização das enzimas do citocromo P450. Elas são enzimas que são chamadas de enzimas microsomais. Elas são localizadas no retículo endoplasmático, que é o que a gente consegue observar aqui, o retículo endoplasmático. E aqui nós temos o complexo oxorredutase do citocromo P450. Aqui a gente consegue observar em destaque a enzima do citocromo P450 e aqui, né, nós temos a NADPH oxidorredutase, que vai ser importante para a transferência de elétrons que vão participar dos processos de oxidação e redução nas enzimas do citocromo P450. Em destaque aqui, a gente tem esse grupo, que é o grupo ferroprotoporfirina 9, que é o também chamado grupo M, em que a gente pode observar aqui o ferro, né, que vai ser importante para as reações catalisadas pelo citocromo P450. Nas reações catalisadas pelo citocromo P450, né, nós vamos ter inicialmente aqui a enzima do citocromo P450 com ferro oxidado. O fármaco, ele se liga à enzima do citocromo P450 e, em seguida, esse complexo ele vai sofrer a ação da NADPH redutase. Essa enzima ela vai doar, inicialmente, um elétron, a gente consegue observar aqui a redução desse ferro,
Em seguida, é adicionado o oxigênio molecular, né? E um novo elétron é transferido para esse complexo, formando um complexo que a gente chama de citocromo P450, fármaco e oxigênio ativados. Em seguida, um desses oxigênios ele vai ser perdido, aqui liberando água, né? E esse oxigênio ativado do citocromo P450, ele vai formar então um grupo hidroxila que pode ser finalmente transferido para o fármaco, que é o que a gente consegue observar aqui. Em seguida, o fármaco, agora com um grupo hidroxila, ou seja, agora inativado, mais reativo, ele é liberado do complexo do citocromo P450 e o citocromo P450 ele é restaurado. Nessa imagem, nós conseguimos observar novamente o metabolismo da fenitoína, né? Ao sofrer a ação do citocromo P450, é adicionado, então, um grupo hidroxila. Então, esse metabolismo realizado pelas enzimas do citocromo P450, né, ele vai utilizar mais oxigênio do que o necessário. Isso acaba levando à produção das chamadas espécies reativas de oxigênio, as EROs, né? As espécies reativas de oxigênio, elas são altamente reativas, né, como o próprio nome fala, e elas podem reagir com moléculas na célula, causando efeitos deletérios. Então, é necessário que a gente tenha a inativação dessas espécies. E essa inativação ela é realizada por uma enzima chamada superóxido dismutase. Quando espécies reativas de oxigênio são produzidas em excesso e não podem ser neutralizadas de maneira eficiente, acontece o chamado estresse oxidativo, que está envolvido no desenvolvimento de diferentes patologias. As enzimas do citocromo P450, que têm maior atividade no metabolismo dos fármacos, elas fazem parte das subfamílias CYP2C, CYP2D e CYP3A. Em relação a essa nomenclatura das enzimas do citocromo P450, né, o CYP ele representa a raiz, né, representa aí que é a enzima do citocromo. Esse número 3, que vem logo em seguida aqui, né, pode ser outro número, obviamente, com outra enzima do citocromo, vai representar, então, a família dessa enzima. A letra que vem em seguida, ela representa a subfamília. E o número que vem logo em sequência, ele representa o tipo de CYP, né, de acordo com o gene que codifica essa enzima. Essa enzima CYP3A4, né, é a enzima do citocromo P450 mais importante para o metabolismo dos fármacos. Aqui a gente observa que ela é capaz ela realiza, né, o metabolismo de mais da metade de todos os fármacos que são utilizados na prática clínica, né? Isso também é fonte de um problema, porque podem acontecer as chamadas interações medicamentosas. Então, se você administra 2 fármacos que são metabolizados pela mesma enzima do citocromo P450, pode haver uma competição por essa enzima e pode levar a um aumento do metabolismo de um fármaco, em detrimento do metabolismo do outro. Então, é importante que não sejam co-administrados, né, não sejam administrados simultaneamente 2 fármacos que sejam metabolizados pela mesma enzima do citocromo P450. Isso é difícil da gente conseguir, por exemplo, no tratamento de pacientes idosos, né, que já têm várias comorbidades e precisam de diferentes tratamentos farmacológicos. Além das enzimas do citocromo P450, nós temos também as enzimas que são monooxigenases contendo flavina. Só que essas enzimas, elas contribuem pouco para o metabolismo dos fármacos, né? Dentre elas, a flavina monooxigenase 3 é a que é mais abundante no fígado e ela pode metabolizar algumas substâncias, como a nicotina, a cimetidina, ranitidina, clozapina e a itoprida. Temos também as enzimas que nós chamamos de epóxido hidrolases. Tá? As epóxido hidrolases também contribuem pouco para o metabolismo dos fármacos. Só que essas enzimas, elas são muito importantes, por quê? Porque durante o metabolismo pelas enzimas do citocromo P450, muitas vezes são produzidas moléculas chamadas de epóxidos.
né? E esses epóxidos, eles podem causar efeitos deletérios. Então, as enzimas epóxido-hidrolases, elas vão neutralizar esses epóxidos. Nós temos duas formas de epóxido-hidrolases. Temos a epóxido-hidrolase AS, que ela é expressa no citosol, e a M, que ela é expressa na membrana do retículo. Aqui nós temos a ilustração de grupos epóxido, certo? E esses grupos epóxidos, eles são compostos que são eletrofílicos, né? Sendo então altamente reativos. Como compostos eletrofílicos, eles vão ter uma afinidade, né, para se ligar com nucleófilos celulares, como por exemplo as proteínas, o DNA ou o RNA. E essa ligação ela vai causar alterações deletérias nessas estruturas. Então é necessário que eles sejam neutralizados. Quem vai ser responsável aqui por essa neutralização são essas epóxido-hidrolases. Aqui nós temos como exemplo o metabolismo da carbamazepina. Então, quando a carbamazepina ela é metabolizada por enzimas do citocromo P450, é formado então um grupo epóxido. E esse grupo epóxido, ele é neutralizado aqui, né, está sendo degradado aqui pela enzima, né, por uma reação de hidrólise, por uma epóxido-hidrolase, né, lá da membrana do retículo. Então, ela faz aqui a neutralização do grupo epóxido. Outro exemplo é o metabolismo do ômega 3. Então, quando o ômega 3 ele é metabolizado pelas enzimas do citocromo P450, novamente aqui a gente tem a formação do grupo epóxido, né, e um epóxido hidrolase, né, faz então a inativação desse grupo epóxido. Essa epóxido hidrolase é uma epóxido hidrolase citosólica. Além dessas reações, né, por flavina monooxigenase, epóxido hidrolase ou enzimas citocromo P450, nós temos outras reações que também são reações de fase 1. Por exemplo, o metabolismo do álcool pela álcool desidrogenase para produzir aldeídos. Como exemplo, a gente tem o metabolismo do metanol, né? O metanol é aquele que causa a tão famosa ressaca, né, quando você bebe determinadas bebidas alcoólicas, né? Então, o metabolismo do metanol leva à produção de formaldeído. E o formaldeído, que é um composto tóxico, né, ele vai causar toxicidade, por exemplo, no nervo óptico, o que pode levar à cegueira. Outro exemplo é o metabolismo do etanol pela álcool desidrogenase, né, produzindo o acetaldeído. Temos também o metabolismo das catecolaminas, como noradrenalina, adrenalina, por exemplo, pela enzima monoaminooxigenase, que vai produzir então os aldeídos correspondentes a cada uma dessas catecolaminas. Então, essas reações de fase 1 que a gente falou, né, tiveram como finalidade a inativação e o aumento da reatividade desses metabólitos. E agora a gente vai começar a falar então das reações de fase 2, que são as reações de conjugação. Essas enzimas que fazem as reações de fase 2, né, vão produzir metabólitos que são mais hidrossolúveis, e esse aumento da hidrossolubilidade, ele tem como finalidade facilitar a eliminação desses fármacos, né, desses metabólitos do nosso corpo. Para que essas reações aconteçam, né, esses substratos sobre os quais a enzima vai atuar, eles precisam ter átomos de oxigênio, como nos grupos hidroxila, que a gente acabou de falar nas enzimas citocromo, ou grupos epóxido também, que a gente falou no citocromo, átomos de nitrogênio ou átomos de enxofre, que vão funcionar como aceptores de uma molécula hidrofílica que vai ser conjugada a esse metabólito. Essas reações de fase 2 são reações que são muito mais rápidas que as reações de fase 1. Então, a etapa limitante no metabolismo dos fármacos são as reações de fase 1 e não reações de fase 2. Nas reações de conjugação, né, nós temos diversas reações de conjugação, né, como a glicuronidação, né, pela enzima UDP, glicuronosiltransferase, a GST, que é a glutationa transferase, a SULT,
que são enzimas chamadas de sulfotransferases, as NATs, que são as N-acetiltransferases, e as MT, que são as metiltransferases. Dentre elas, os processos de glicuronidação, de sulfatação e transferência do grupo glutationa representam as reações mais importantes. Essas reações de conjugação, elas dependem de cofatores. Esses cofatores, nós temos como exemplo aqui o UDP ácido glicurônico, que ele vai fornecer o ácido glicurônico para a enzima UDP glicuronosiltransferase. Vamos ter também a 3'-fosfadenosina, 5'-fosfosulfato, que vai fornecer os grupos sulfato para as sulfotransferases. Nessas reações de conjugação, quase todas elas vão acontecer no citosol, lá no hepatócito, no citosol, exceto a reação de glicuronidação, que essa reação ela acontece na superfície do retículo endoplasmático. Na reação de glicuronidação, a gente tem aqui o metabolismo de uma molécula, o irinotecano. Ele foi hidrolisado aqui por uma esterase sérica, uma reação de fase 1, e produziu um metabólito que é esse SN38. Então, na reação de glicuronidação, o cofator, que é o UDP ácido glicurônico, ele vai fornecer essa molécula, que é a molécula do ácido glicurônico, e a enzima, a UGT, ela vai transferir esse ácido glicurônico para essa molécula, formando o que a gente chama de glicuronídeo. Esse glicuronídeo ele é muito mais facilmente excretado do nosso corpo. Como exemplos de fármacos que sofrem glicuronidação, nós temos o paracetamol, a morfina, o oxazepam, o lorazepam, entre outros. Então, esses glicuronídeos, eles têm uma maior polaridade, eles são mais hidrossolúveis, e isso vai facilitar a entrada deles na circulação. Chegando na circulação, quanto mais hidrossolúvel essa molécula for, mais facilmente ela vai ser filtrada quando chegar lá nos rins, lá nos néfrons, e mais facilmente vai ser excretada na urina. Outra situação é que, por causa dessa polaridade, eles podem ser transportados mais facilmente, por transportadores ativos, para o interior dos canalículos biliares e podem, assim, ser excretados na bile. Aqui a gente tem o transporte desses glicuronídeos para a vesícula biliar, que é o que a gente está observando aqui. No processo de digestão, a secreção biliar ela vai acontecer e esses glicuronídeos eles vão ser lançados no intestino. O que pode acontecer aqui é que no intestino nós temos enzimas chamadas beta-glicuronidases. E elas podem acabar hidrolisando a ligação do glicuronídeo com o substrato. Caso essa hidrólise aconteça, a molécula original do fármaco ou o metabólito que foi submetido à glicuronidação pode acabar sendo reabsorvido, voltando aqui para a circulação porta, voltando então depois para a circulação sistêmica. E se ele tiver efeito biológico, esse efeito do fármaco vai ser prolongado. Isso é o que a gente chama de recirculação enterohepática. Outra reação de fase 2 é a reação de sulfatação. Essa reação ela é catalisada por enzimas, que são as sulfotransferases ou SULTs. Essas enzimas elas vão conjugar o sulfato. Esse sulfato ele é derivado da fosfadenosina fosfosulfato, que é o que a gente observa aqui, o sulfato ele vai poder ser transferido, então, fosfadenosina fosfosulfato, vai poder ser transferido para a molécula do fármaco, acontecendo o processo de sulfatação. Essa transferência desse sulfato, do PAPS, ela acontece em grupos hidroxila, ou, menos comumente, quando essas moléculas têm grupos aminas. As SULTs, elas têm um importante papel na homeostasia, e elas são enzimas importantes para o metabolismo de xenobióticos. Em relação ao metabolismo de fármacos, ela vai catalisar a sulfatação de moléculas como o paracetamol, o minoxidil e o 17-alfa-etinilestradiol.
Outra reação muito importante é a reação de conjugação com a glutationa. Ela é catalisada pelas enzimas, né, glutationa S-transferases, e essas enzimas elas vão transferir a molécula da glutationa reduzida a compostos que são eletrófilos, né? Como eu já falei outras vezes na aula, compostos eletrófilos eles são muito reativos e eles podem causar danos a essas células. Então, a glutationa ela tem um papel protetor, né, contra essas moléculas eletrófilas. Inclusive, a glutationa é um importante componente do sistema antioxidante nos seres humanos. Aqui nós podemos observar a molécula da glutationa, né, o fármaco, que é o substrato, e a glutationa, né, sendo conjugada aqui a esse fármaco, né, que é o fármaco X. Como pode ser observado aqui, a glutationa ela é um tripeptídeo. Ela é constituída por glutamato, cisteína e glicina. E ela pode estar em duas formas. Uma delas é a glutationa reduzida, que é a forma que vai se ligar ao fármaco na conjugação. E ela pode estar na sua forma oxidada. É essencial que as nossas células tenham maiores concentrações de glutationa reduzida, porque é ela que vai ter atividade antioxidante. Inclusive, essa razão glutationa reduzida, glutationa oxidada, ela é fundamental para a manutenção de um ambiente celular no estado reduzido, né, para que a gente tenha atividade antioxidante da glutationa. Então, nesse processo de conjugação com a glutationa, o fármaco ele vai formar uma ligação, que é uma ligação chamada de tioéter com a glutationa. Novamente, aqui a gente tem a glutationa, né, o fármaco, e sendo catalisada pela glutationa transferase, e aqui a gente tem a formação da ligação tioéter, né, que ela é formada, né, com o resíduo de cisteína, com o aminoácido cisteína, que é um dos 3 peptídeos que compõem a glutationa. Como forma de demonstrar o papel importante da glutationa, a gente tem aqui o papel protetor, né, na intoxicação por paracetamol. O paracetamol, que é um importante analgésico e antitérmico utilizado na clínica, quando metabolizado por enzimas do citocromo P450, como a CYP2E1 ou a CYP3A4, ele produz um metabólito tóxico, que é a N-acetil-P-benzoquinonimina, que é o NAPQI, e esse metabólito, ele causa uma lesão hepática, ele pode causar uma lesão hepática, né? Ele causa danos mitocondriais que contribuem para essa hepatotoxicidade do NAPQI, né? O que torna o paracetamol um fármaco hepatotóxico. Esse metabólito, o NAPQI, ele pode ser neutralizado pela glutationa, por causa da sua atividade antioxidante. Entretanto, quando o paracetamol ele é administrado em altas doses, né, quando a gente tem o que a gente chama de superdosagem, as quantidades de NAPQI produzidas elas são muito grandes, né, e vão causar, então, uma lesão hepática, porque a quantidade de glutationa reduzida ela não vai ser suficiente para neutralizar o NAPQI. Nessas situações, pode ser lançado mão, né, de um fármaco que é a N-acetilcisteína. A N-acetilcisteína, ela vai poder aumentar o conteúdo de glutationa, facilitando, então, a neutralização do NAPQI. Um importante problema clínico, né, é o que a gente chama de indução enzimática, e em seguida a gente vai falar também da inibição enzimática. O que é essa indução enzimática? A indução enzimática é quando a gente tem uma estimulação, né, da atividade das enzimas microsomais. Por exemplo, as enzimas do citocromo P450. Então, alguns fármacos ou outras substâncias, por exemplo, da nossa dieta, elas podem alterar a atividade das enzimas microsomais. Como exemplos aqui, podemos citar analgésicos e anticonvulsivantes, né, que eles podem alterar tanto a biotransformação de outros fármacos, quanto deles próprios, né, aumentando o metabolismo do próprio fármaco que foi administrado.
né? Como exemplos aqui, o omeprazol, o fenobarbital, a rifampicina. Nessa imagem, a gente pode observar o mecanismo, né, de indução enzimática da atorvastatina. A atorvastatina é um fármaco hipolipemiante, né, utilizado para reduzir colesterol, por exemplo. Quando administrada a atorvastatina, ela se liga nesse receptor, que é o PXR, que é um receptor nuclear, que é chamado de receptor pregnano. E ao ativar esse receptor, dá-se início a um processo de transcrição gênica, né? Aumentando essa transcrição gênica e, consequentemente, a tradução de proteínas, né? No caso, a proteína que é essa enzima, que é justamente a enzima do citocromo P450, a CYP3A4. E essa enzima, ela metaboliza a própria atorvastatina. Então, ela induz o seu próprio metabolismo. Isso também pode levar à alteração do metabolismo de outros fármacos. Então, nós temos outros receptores também, né, que podem participar desse processo de indução enzimática. Aqui nós temos exemplos, né, de fármacos que funcionam como indutores enzimáticos e os fármacos que são afetados por esses indutores, né, e as enzimas que estão envolvidas nesse processo de indução enzimática. Então, por exemplo, a CYP3A4, que é a enzima mais importante, né, no metabolismo de fármacos, ela pode ser induzida por fármacos como o efavirenz, o fenobarbital, a fenitoína, a carbamazepina, o que vai afetar, né, o metabolismo de fármacos que são metabolizados por essa enzima também, como a ritonavir, claritromicina, midazolam, nifedipina. Aqui a gente tem exemplo da CYP1A2, né, que pode ser induzida, por exemplo, pelo fenobarbital, né, afetando o metabolismo da amitriptilina. E a CYP2A1, né, que ela pode ser induzida pelo etanol, alterando, né, aumentando o metabolismo do paracetamol. Então, a indução enzimática ela vai ter como consequência um aumento da velocidade de biotransformação hepática dessa droga, né? Vai aumentar ainda a velocidade da produção de metabólitos, né? Aumenta também a depuração plasmática, então vai aumentar a eliminação desse fármaco do corpo, vai reduzir a meia-vida sérica, mais adiante eu vou falar dessa meia-vida sérica, mas é o tempo para que a concentração plasmática do fármaco caia pela metade. Vai diminuir as concentrações dessa droga livre e total, né? O que pode reduzir também os efeitos farmacológicos, porque na maioria das situações, os fármacos, quando metabolizados, formam metabólitos inativos. Outro evento que pode acontecer é o efeito oposto, que é a chamada inibição enzimática. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um fármaco, que está aqui representado por esse triângulo azul, que ele é metabolizado pelo citocromo P450 e aqui está o metabólito dele, né, a forma hidroxilada desse metabólito. Acontece que num dado momento, né, numa coadministração de fármacos, um segundo fármaco ele pode competir pela ligação na enzima do citocromo P450. Né? No caso, esse fármaco, que está representado pelo triângulo amarelo, também é metabolizado pela enzima do citocromo P450. Então, isso acaba inibindo o metabolismo desse fármaco inicial. E ainda, outra situação é que essa ligação do inibidor enzimático, ela pode ser irreversível, né? Afetando mais drasticamente ainda, né, o metabolismo dos fármacos. Então, essa indução enzimática, ela vai inibir a biotransformação dessa droga, né? Reduzindo a velocidade da produção dos metabólitos, reduzindo a depuração plasmática da droga, né? O que vai ter como consequência um aumento dessa meia-vida sérica, um aumento da concentração do fármaco, o que pode levar a um aumento do efeito farmacológico ou até mesmo a intoxicação por esse fármaco. Como exemplos aqui, né, seguindo o modelo anterior, né, a enzima CYP3A4 ela pode ser inibida por fármacos como cetoconazol, itraconazol, cimetidina, né, afetando o metabolismo de outros como claritromicina, midazolam ou nifedipina. Na CYP1A2, a gente tem como inibidores o ciprofloxacino e o norfloxacino, que podem interferir no metabolismo da imipramina. E na CYP2A1, o disulfiram, que é também chamado de antietanol, né,
pode afetar, inibir o metabolismo do etanol, que inclusive é o efeito que se deseja, né? Que a pessoa ela sofre os efeitos que é o chamado efeito disulfiram, que é como se fosse uma ressaca muito potente, né? Que faz com que a pessoa não queira mais beber, chamado também antiabuse. Uma situação particular são as moléculas que a gente chama de profármacos. Já falei aqui um pouco deles na aula, né? Mas profármacos são fármacos que eles são administrados na forma inativa e ao sofrerem hidrólise de ligações, por exemplo, éster ou amida, eles geram um fármaco ativo, que aí sim ele vai exercer o efeito farmacológico no nosso corpo. Exemplo de profármaco, a gente tem o enalapril, né, que ao ser metabolizado gera o enalaprilato de ácido, ou a prednisona, que vai gerar a prednisolona. Bom, então esse metabolismo que a gente viu nas reações de fase 1, nas reações de fase 2, eles tiveram como objetivo facilitar, então, a eliminação dos fármacos do nosso corpo. Então, uma das formas de a gente conseguir eliminar é pela excreção. Então, a gente tem a excreção renal, a excreção biliar ou fecal, a excreção pulmonar. A excreção pulmonar é bastante importante, por exemplo, para os anestésicos gerais voláteis. A excreção no leite materno e a gente tem outras formas de excreção menos importantes, como no suor, nas lágrimas e a excreção na saliva. Falando da excreção renal, ela representa a maneira mais importante pela qual os fármacos são excretados do nosso corpo, ou os metabólitos são excretados do nosso corpo. Para isso, a gente tem 3 processos que acontecem nos rins, que são a filtração glomerular, a secreção tubular ativa e a reabsorção tubular passiva. Falando inicialmente da filtração glomerular. Então, na filtração glomerular, nós vamos ter os fármacos sendo filtrados aqui na estrutura que é o glomérulo, para poderem, então, penetrar nos túbulos do néfron. Então, o que é que vai interferir nessa filtração glomerular? Um dos fatores que interfere é o fluxo sanguíneo renal. Então, quanto maior o fluxo sanguíneo renal, mais sangue chega aqui nos rins, mais sangue chega no néfron e, consequentemente, mais fármacos ou metabólitos vão chegar aqui para serem filtrados. Então, o aumento do fluxo sanguíneo renal aumenta a eliminação dos fármacos. Outro fator é a ligação às proteínas plasmáticas. Proteínas, elas não são filtradas, elas não atravessam a membrana de filtração aqui no glomérulo. Então, fármacos que estão ligados a proteínas plasmáticas, eles são mais dificilmente eliminados, por não sofrerem o processo de filtração. Então, apenas os fármacos livres é que vão poder ser filtrados. Então, pacientes que têm uma função renal diminuída, né, que tem algum tipo de nefropatia, eles podem ter um comprometimento da excreção de fármacos, né, que dependem dessa eliminação renal. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer um ajuste de dose para esse paciente, para que ele não sofra essa intoxicação, ou até mesmo substituir esse fármaco, esse medicamento, por outro medicamento que não dependa tanto. O próximo processo é a secreção. Então, a secreção ativa de fármacos, ela acontece no túbulo proximal, e na secreção, os fármacos que ainda estão na corrente sanguínea, aqui nos capilares peritubulares, eles podem ser secretados ativamente no túbulo proximal, que, nesse caso, vão ser excretados na urina. Alguns fármacos, eles conseguem inibir a secreção tubular. Por exemplo, probenecida, sulfonamidas, AS, interferem, né? Inibem a secreção tubular de penicilina, o que pode prolongar o efeito desse fármaco, já que ele deixa de ser eliminado. A amiodarona vai inibir a secreção da digoxina. Os AINES são os anti-inflamatórios não esteroidais, inibem a secreção do metotrexato. Terceiro fator é a reabsorção tubular passiva. Então, no túbulo distal, os fármacos que estão contidos no túbulo distal, na luz do túbulo distal, eles podem ser reabsorvidos, né, voltar para a corrente sanguínea, aqui para o capilar peritubular. Só que para isso, é um processo passivo, onde eles vão atravessar a membrana por difusão passiva. Então, para isso, eles precisam ter a capacidade de atravessar essas membranas biológicas. Então, o fator que vai interferir aqui é a ionização desses fármacos ou desses metabólitos, né? Na aula anterior, a gente falou que os fármacos eles podem se apresentar, podem ser ácidos ou bases fracas,
e com isso eles podem sofrer o processo de ionização, né? Eu sugiro que se você quiser assistir a primeira aula, vai ficar muito mais claro isso. Então, ácidos fracos, eles ficam ionizados em meios básicos e bases fracas ficam ionizados em meios ácidos. E essas formas ionizadas, elas têm maior dificuldade de atravessar as membranas biológicas. Que ela é mais ácida, né? Isso vai levar a uma ionização de fármacos que sejam bases fracas. Consequentemente, essa base fraca, esse fármaco que é uma base fraca na forma ionizada, vai ter uma dificuldade para ser reabsorvido, né? E vai acabar sendo excretado mais facilmente do corpo. Isso é um efeito, por exemplo, que a gente pode utilizar para conseguir acelerar a excreção de determinados fármacos. Por exemplo, na intoxicação com ácido acetil salicílico, se a gente quer acelerar a excreção do ácido acetil salicílico, nós podemos alcalinizar a urina, por exemplo, com bicarbonato de sódio, tornando o AS mais ionizado e ele vai ser mais facilmente excretado do corpo. Outra forma de excreção dos fármacos é a excreção biliar fecal. Então, aquele fármaco que você administrou por via oral, por exemplo, e ele não chegou a ser absorvido, permaneceu no intestino, ele já vai ser excretado nas fezes, né? Além disso, os fármacos que são transportados pelos canalículos do hepatócito para a vesícula biliar, né, e são lançados no intestino, eles vão poder, então, ser excretados nas fezes. Lembrando que aqui pode acontecer, no caso de glicuronídeos, a quebra dessa ligação do glicuronídeo, né, e eles podem acabar sendo reabsorvidos para a circulação porta. Outra forma de excreção bastante importante, né, quando a gente está falando das lactantes, é a excreção no leite materno. O leite materno é um fluido que ele tem um pH mais ácido que o plasma. Então, os fármacos básicos, eles podem ficar concentrados no leite materno. Isso é um problema clínico, porque a mãe lactante, ela não vai poder utilizar muitos medicamentos, porque esse medicamento, ao ser excretado no leite materno, pode causar efeitos tóxicos para o bebê, para o lactente. Já os fármacos ácidos, né, eles vão ter uma concentração menor no leite materno que no plasma, né, porque eles vão estar em formas não ionizadas nesse fluido. Os compostos não ionizados, como por exemplo o etanol, eles entram facilmente no leite materno, né? E lá o etanol ele pode alcançar concentrações idênticas às concentrações plasmáticas, né? E isso independe de pH. Então, isso pode levar a, por exemplo, mulheres que fazem uso de bebidas alcoólicas, levar a transferência, né, de etanol para o bebê na amamentação. Então, esses processos de metabolismo, né, de excreção dos fármacos, eles visam a eliminação, né, dos fármacos do nosso corpo. Um dos parâmetros que são avaliados, né, um dos parâmetros farmacocinéticos avaliados é o clearance, né? Vamos falar aqui do clearance renal, que ele é mais importante, né, a forma principal de excreção dos fármacos do corpo. Então, o clearance é a taxa de eliminação do fármaco, né, do corpo em relação à concentração plasmática. É quanto de fármaco você consegue retirar do plasma no intervalo de tempo. Então, a depuração ela vai ser igual à retirada do fármaco pelos processos de metabolismo e excreção em relação à concentração desse fármaco no plasma. Então, é a velocidade de eliminação em função da concentração plasmática desse fármaco. Outro parâmetro farmacocinético importante de ser falado é o tempo de meia-vida. Então, o tempo de meia-vida ele é o tempo necessário para que a concentração plasmática do fármaco ela caia pela metade, né? Então, ele pode ser calculado por uma constante, o 0,693, multiplicado pelo volume de distribuição, dividido pela depuração. Então, em outra aula, eu vou falar especificamente desses parâmetros farmacocinéticos, para que fique mais claro, porque isso depende de cálculo, então não cabe nessa aula especificamente, para que se entenda melhor, se compreenda melhor esse tempo de meia-vida. Nesse gráfico, a gente consegue observar as concentrações plasmáticas do fármaco em função do tempo.
Então, aqui foi administrada uma dose de 500 miligramas de um fármaco X, né? E foram medidas as concentrações plasmáticas desse fármaco a cada 2 horas. Então, aqui a gente consegue observar que no tempo zero, a concentração plasmática era de 16 microgramas por ml de plasma. No tempo de 4 horas, essa concentração ela caiu para 8, ou seja, caiu para metade, né? No tempo de 8 horas, ou seja, decorridas mais 4 horas, essa concentração ela caiu para 4 microgramas por ml. E assim por diante. O que faz com que a gente perceba que o tempo necessário para a concentração plasmática cair pela metade, que é o tempo de meia-vida, para esse fármaco, ele foi de 4 horas. Todos esses parâmetros, né, de clearance, tempo de meia-vida e tudo mais, eles são importantes para que a gente consiga estabelecer o que a gente chama de dose, né, e a frequência de administração posológica. Então, quanto desse fármaco eu vou precisar administrar e com que frequência eu vou precisar administrar. Nesse gráfico, né, a gente consegue observar a concentração plasmática do fármaco em função do tempo. Então, aqui no tempo zero, o fármaco ele foi administrado, passou a ser absorvido. Tá? Aqui a gente tem o que a gente chama de pico de ação plasmática, que é quando a concentração plasmática dele é maior, né? E em seguida a gente vê essa queda, né, pelos processos de metabolismo e excreção, esse fármaco vai sendo eliminado do corpo. E o que é que a gente quer? O que a gente quer é que a concentração plasmática do fármaco ela se mantenha dentro de um espaço que é o que a gente chama de janela terapêutica. Então, a partir de uma concentração X, que é esse pontilhado aqui, o fármaco ele tem atividade biológica. E a partir dessa concentração Y aqui, né, é onde a gente passa a ter os efeitos adversos. Então, o que a gente deseja é que, com as administrações desse fármaco, a gente consiga manter a concentração plasmática dentro da janela terapêutica. Outra coisa que pode ser observada aqui, se a gente for olhar o tempo, né, então, esse tempo aqui, que está destacado, é o tempo em que o fármaco ele vai ter atividade biológica, quando ele vai ter a duração de sua ação após a administração dessa dose. Por quê? Porque é durante esse tempo que a concentração plasmática ela está dentro da chamada janela terapêutica. Esse período aqui é o período de defasagem, a concentração plasmática está aumentando, mas não o suficiente para você ter o efeito farmacológico. Esse ponto marca o início do efeito farmacológico, né, que é quando o fármaco ele chega em concentrações plasmáticas dentro da janela terapêutica. E nesse ponto é onde a gente tem o término da atividade farmacológica, porque a partir daí a concentração ela cai abaixo da janela terapêutica. Nesse gráfico B, a gente vê a influência de modificações na administração desse fármaco. Por exemplo, a curva verde é a mesma curva do gráfico A, né, representa a curva controle. Essa curva amarela alaranjada, né, ela mostra o que acontece se esse fármaco ele tiver uma absorção mais rápida. Então, com a absorção mais rápida, esse período de defasagem ele é reduzido. Então, rapidamente você consegue concentrações que chegam na janela terapêutica, né? Só que aqui a gente tem um risco maior de ter reações adversas ao medicamento. Né? Ele chega com um pico de concentração plasmática que é muito próximo do ponto onde passa a ter reações adversas. Isso também pode levar a uma redução do tempo de ação desse fármaco. Na curva azul, a gente tem a administração de uma dose maior. Então, pode ser observado um aumento do tempo de atividade desse fármaco, mas o risco aqui também, né, de você ter reações adversas. Na curva vermelha, você tem esse fármaco com uma forma que é eliminada mais rapidamente. Então, o tempo, né, a duração do efeito farmacológico, ele é significantemente reduzida. A gente está vendo aqui esse tempo muito pequeno. E o fármaco, ele passa aqui, ó, pouco tempo com concentrações dentro da janela terapêutica. Então, diferentes formas de administração, né, diferentes esquemas posológicos, diferentes formas de liberação dos fármacos, tudo isso vai interferir na duração do efeito, no tipo de efeito, se vai causar um efeito tóxico ou não.
Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Nós falamos de mais dois parâmetros, dois eventos farmacocinéticos, né? O processo de metabolismo e a excreção dos fármacos do nosso corpo, a eliminação dos fármacos do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Se gostaram, deixe seu like aí, inscrevam-se no canal e acompanhem o canal Farmacologia Descomplicada. Obrigada!